tarde a todos. Meu nome é Jordana. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a terapia nutricional no diabetes tipo 2. Já vou começar a aula pedindo um pouquinho de desculpa, porque eu gosto de deixar as aulas mais no menor tamanho, né, digamos assim, mais curtas, para com o máximo de informação possível no menor tempo. Porém, essa aula acabou ficando um pouquinho mais extensa. Vou tentar passar mais rápido para algumas informações. Vou tentar focar no que nós temos de evidência prática, hoje para a prática profissional, tá bom? Então, sobre um pouquinho da epidemiologia do diabetes no Brasil. O Brasil é o 5º país em incidência, né? Então, em casos novos e também em prevalência, né? De diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, na idade de 20 a 79 anos. Sendo que os dados do último Internacional Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes, de 2023, mostraram que estima-se que para 2030 no país nós vamos ter mais ou menos 21,5 milhões de diabéticos, tá? Ou seja, nós vamos ter mais incidentes, mais casos incidentes relacionados ao envelhecimento populacional, aos fatores de risco, ao estilo de vida, mas também estima-se que nós teremos uma maior sobrevida dos pacientes de acordo com a melhor adesão do tratamento, também relacionado ao envelhecimento populacional, tá bom? Então, a incidência e a prevalência vai estar maior. Então, nós temos que nos preocupar, por isso que a gente fala do Novembro Azul, é um mês dedicado, né, ao tratamento do diabetes. O que a gente tem que saber, como profissional, como familiar, como a gente pode orientar e ajudar um paciente com diabetes. Mundialmente, o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública, né? Cujas previsões vêm sendo superadas a cada nova triagem. Ou seja, nós não temos nenhuma expectativa de redução do diabetes. Mais e mais pessoas estão se tornando diabéticas em todo o mundo. E países que antigamente não tinham uma elevada incidência de diabetes estão se tornando também países com maior incidência. Tudo isso também relacionado a gente fala da transição nutricional, o excesso de pessoas obesas em todo o mundo, né? Então, nós temos essa previsão para cada triênio, que é quando é feito, né, uma previsão por triênio dos diabetes em todo o mundo. Nós temos casos novos e aumento da prevalência, que são os casos antigos, os casos de diabetes já existentes, né? Cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria vivendo em países de baixa e média renda. Então, antigamente, a gente falava que o diabetes era uma doença mais prevalente em países desenvolvidos. Agora não. Agora está sendo uma doença disseminada mesmo em países de baixa e média renda, o que gera gastos de saúde, né? Tanto para o sistema público de saúde como para as famílias, né? Que muitas vezes não tem como, né? São para as famílias de baixa renda. 1,1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes tipo 1 em todo o mundo, né? E 1,5 milhões de mortes são diretamente atribuídas ao diabetes todos os anos, tá? Então, esses são dados retirados do site da Organização Mundial de Saúde ainda esse ano. Então, o que é, né? Quando a gente fala de diabetes, a gente tem que saber o que é, né? É uma doença metabólica crônica, classificada como uma doença metabólica crônica, então ela não é considerada uma doença curável, tá? Apesar de nós termos algumas classificações, nós temos uma remissão dos sintomas, quando nós temos um estilo de vida, né? Quando a gente fala do diabetes tipo 2 também, a gente também pode trabalhar com uma remissão, tá? Mas é uma doença metabólica, então ela mexe com o metabolismo hormonal, porque está relacionada à insulina, que é um hormônio responsável por retirar a glicose do sangue e mandar para a célula, né? Ela tem várias causas, ela não tem uma causa única, né? E ela é decorrente da falta de insulina, então o corpo não tem, a insulina não tem quantidades muito baixas, ou então a incapacidade
de a insulina exercer adequadamente seus efeitos e, consequentemente, a ineficiência da ação da insulina. Às vezes a gente pode até ter um caso, acontece mais no pré-diabetes, né? De uma hiperinsulinemia, então tem uma grande quantidade de insulina no sangue, mas essa insulina ela não é eficaz, ela não consegue exercer a ação que ela precisaria exercer, né? Então, uma incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos e, consequentemente, aumenta a quantidade de glicose no sangue, que conduz, ao longo tempo, a danos nos chamados órgãos-alvos, tá? Vou falar aqui alguns dos principais órgãos-alvos, tá bom? Que cérebro, que pode levar a aumentar as chances do paciente diabetes morrer por acidente vascular cerebral. Olhos, né, que a gente sabe que um dos desfechos do diabetes é a retinopatia diabética. Muitos pacientes desenvolvem até a cegueira mesmo, né, perdem a capacidade da visão. O outro órgão-alvo é o coração, né, que a gente fala em diferentes doenças cardiovasculares relacionadas ao diabetes, porque todos os vasos, né, são atingidos e o coração também. Por exemplo, infartos, entupimentos das artérias, aneurismas são doenças que estão muito relacionadas ao diabetes, né? E quando a gente fala de diabetes, a gente fala também da questão da importância para não acometer esses órgãos-alvos, a gente ter um bom controle glicêmico, tá? Rins, com a conhecida também nefropatia diabética, então perda da função renal para aqueles pacientes que têm o diabetes ao longo dos anos e principalmente naqueles que não conseguem controlar a glicemia, né? E também os nervos, com a neuropatia diabética. Por exemplo, a gente tem muita questão da perda da sensibilidade, pé diabético, todos esses estão relacionados ao descontrole metabólico, né? Que pode existir quando eu tenho uma hiperglicemia. Eu tenho diferentes classificações, né, do diabetes. Hoje a gente vai falar mais especificamente da terapia nutricional voltada para o diabetes tipo 2, que muitas vezes, em alguns casos, pode ser utilizado de maneira geral, mas ela é mais específica para o diabetes tipo 2, tá bom? Então, primeiro nós falamos, a primeira classificação é o diabetes mellitus tipo 1, que ocorre quando eu tenho uma destruição. Essa destruição é autoimune, então é o corpo que produz células contra as próprias células dele, das células beta-pancreáticas. E essa destruição autoimune vai gerar uma deficiência absoluta da insulina. Então, o paciente diabético tipo 2, geralmente são crianças e jovens, né? Necessitam a todo tempo da insulina, né? Porque eles não produzem esse hormônio tão importante. Autoimune latente da idade adulta também é outro tipo que pode ser confundida com DM1, que ela é mais tardia, tá? O diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, que ocorre quando a perda progressiva das células beta-pancreáticas. E essa perda progressiva, ela vai gerar uma disfunção de secreção de insulina. Geralmente, o que acontece no diabetes tipo 2 é que, primeiro, há uma hiperatividade das células beta-pancreáticas, que geralmente por algum motivo, por exemplo, a obesidade, que é um dos principais motivos, o organismo começa a produzir muita insulina para tentar captar a glicose que está ali no sangue, né? Então, frequentemente a diabetes mellitus ocorre no contexto de resistência à insulina. Então, existe uma ação, uma resistência do organismo à ação da insulina que está lá. Então, o organismo contra uma contra-resposta com o objetivo de controlar aquele desbalanço que existe no organismo, ele começa a produzir muita insulina, né? E mesmo assim, essa insulina muitas vezes não é capaz de pegar a glicose e mandar para o sangue. Então, eu tenho uma hiperquantidade de insulina no sangue e, ao mesmo tempo, eu tenho bastante glicose livre, ok? Existem também outros tipos específicos de diabetes devido a outras causas, como, por exemplo, síndrome de diabetes monogênicas, que são causadas por mutações no DNA, mutações gênicas, que, por exemplo, a diabetes neonatal e a MOD, que é quando acontece mais tardiamente. A fibrose cística, né, que é uma doença que pode levar, né, a essa alteração
e do diabetes, pancreatite, né? Pode ter o diabetes induzido por medicamentos, por exemplo, corticoides, e também para pacientes com tratamento para HIV, ou também por produtos químicos e também após transplantes de órgãos. Em alguns casos que pode ser classificado como tipo específico de diabetes, porque é devido a outras causas, ok? E também tem o diabetes gestacional, que é o diabetes que é diagnosticado no segundo ou terceiro trimestre da gestação, da gravidez, né? Que, no caso que a mulher não tinha diabetes claramente e evidente antes da gestação, tá? Então, porque existem aquelas pacientes que já engravidam com o diabetes pré-gestacional, tá? O diabetes tipo 2, normalmente. Algumas, por não ter acompanhamento, elas não sabiam que eram diabéticas, mas para ser considerado um diabetes gestacional, ela tem que ser diagnosticada no segundo ou terceiro trimestre de gestação. E antes eu não tinha conhecimento que essa gestante tinha alguma alteração glicêmica, hipericilulimia ou um próprio diabetes, ok? São classificações diferentes. Eu vou dar uma outra aula falando especificamente da terapia nutricional durante o diabetes gestacional. E aqui alguns critérios que eu vou falar rapidinho, que podem ser utilizados para o rastreio, né? Do paciente, se ele está diabético ou não. Quando que eu vou, né, ter a necessidade de rastrear critério de screening, né, para o diabetes ou pré-diabetes em pacientes assintomáticos, que não têm sintomas nenhum. O teste deve ser considerado quando o paciente é sobrepeso ou obeso, né, que tem um ou mais dos seguintes fatores de risco. Familiares de primeiro grau com diabetes, raça, que podem ter o risco, que é a pacientes africanos, afro-americanos, latinos, americanos, asio-americanos e Pacific Island, que são da ilha do Pacífico. São as etnias que estão mais relacionadas e que têm maior risco, tá? História de doenças cardiovasculares, hipertensão, paciente hipertenso tem que ser rastreado, né? Quando tem uma pressão arterial maior do que 140/90. Quando há um colesterol, HDL colesterol, né, menor do que 35 ou nível de glicéridos maior do que 250. Mulheres que apresentam síndrome do ovário policístico, pacientes de qualquer idade que apresentam um histórico de inatividade física e há outras condições que podem ser associadas com resistência à insulina, por exemplo, obesos severos, e Niagara Contis, que é presença de manchas avermelhadas, que geralmente quer dizer que tem uma hipercinemia, tá? No corpo, principalmente no rosto dos pacientes. Pacientes que já são pré-diabéticos, quando tem uma hemoglobina glicada maior ou igual do que 5,7%, que apresentam a intolerância à glicose nos exames anteriores, tem que ser testado todos os anos, tá? E também de acordo com que consulta médica que o médico orientar, em alguns casos pode ser necessário um acompanhamento mais de perto, né? Mulheres que foram diagnosticadas com diabetes gestacional tem que ser testado pelo menos a cada 3 anos. Então, se a mulher teve algum histórico de diabetes gestacional, ela deve ser testada a cada 3 anos, tá? Para outros pacientes, o início, né, da idade deve ser 35 anos, sendo que aí vai para mim, se o paciente não tem nenhum critério, nenhum sintoma, né, é o teste rotineiro, mas tem que ser avaliado individualmente. Se os resultados são normal, o teste deve ser repetido no mínimo no intervalo de 3 anos. Essa é a recomendação, né? Considerando para ser mais frequente, dependendo do resultado inicial,
Mesmo, por exemplo, eu tenho um paciente que ele foi classificado como sem risco. Quando eu fiz a avaliação, eu vi que a glicemia dele não está como pré-diabético, mas ela está no limite. Ou eu vi que a glicemia dele está normal, mas ele tem uma hiperprodução de insulina. Então, eu vou fazer uma avaliação mais frequente, logicamente, fazer as orientações de mudanças de estilo de vida, né? Pessoas com HIV também devem ser avaliadas rotineiramente. Tá. Quando eu falo em crianças e adolescentes, né, existem outros critérios, né? Considerado em pacientes jovens que têm sobrepeso, considerando o percentil maior ou igual a 85 nas curvas, né? Ou obesos, que é percentil maior do que 95, né? E quem tem algum risco adicional, né? Por exemplo, a mãe, a criança nasceu numa mãe que teve um histórico de diabetes gestacional durante a gestação da criança, né? Um histórico familiar de diabetes tipo 2 nos pais ou até em segundo grau, de parentes de segundo grau. E essa criança é obesa, por exemplo, né? Histórico, a raça e a etnia, que é a mesma, né? Para os dois critérios, para adultos e para criança. Sinais de resistência à insulina ou condição associada com resistência à insulina. As manchas na pele, que eu falei, hipertensão, dislipidemia e síndrome do ovário policístico, também em adolescentes, pessoas novas, né? Ou quando a criança teve um baixo peso ao nascer, ok? Ou também quando a criança é macrossômica, que no caso, quando a criança é macrossômica, os médicos subentendem que essa criança foi macrossômica, ela nasceu com 4 ou mais quilos, provavelmente a mãe, durante a gestação, teve um diabetes gestacional, porém ele não foi rastreado e diagnosticado, tá bom? Após o início da puberdade ou após os 10 anos de idade, devem ser considerados, né, tipo assim, o IMC para sobrepeso ou obesidade, né? A indicação é que para adultos e crianças, se eu tenho um screening negativo, se esse paciente ele continua com os riscos, né? Eu tenho que, no mínimo, ter um intervalo de 3 anos para avaliação, para reavaliação do rastreio. Porém, eu considero que quando nós não vemos nenhuma melhoria nos fatores de risco, essa investigação ela tem que ser em período menor. Minha opinião pessoal, que eu estou falando agora, né? Critério para diagnóstico, né? Então, quando eu uso a hemoglobina glicada, quando o paciente está com resultado de 5,7 a 6,4, eu vou considerar um pré-diabetes, então vai ter que ser rastreado, já tem que iniciar as intervenções, né? Maior do que 5,5% já é considerado diabetes. A glicemia de jejum, quando é maior do que 120, maior ou igual a 126, já é considerado diabetes. Quando eu uso TGO, com 75 gramas, né, de glicose, quando ele é maior ou igual a 200, eu considero diabético. E quando eu tenho uma glicose do plasma normal, randomizada, maior do que 200, que é mais ou menos a mesma, vai ter a orientação, o mesmo ponto de corte da teste de tolerância oral à glicose, tá bom? E o diagnóstico, quando eu uso, eu sempre tenho que, não posso fazer com uma medida aleatória, tá? A não ser se eu tiver, por exemplo, fiz a avaliação da hemoglobina glicada e glicemia de jejum e os dois deram alterados, né? Então, aí tudo bem. Agora, se eu tenho apenas um parâmetro, eu sou obrigada a repetir e reavaliar, né? Claro que eu também vou utilizar a sintomatologia do paciente para avaliar e ver se realmente é dado um diagnóstico, tanto de pré-diabetes como de diabetes. A ADA, Associação Americana de Diabetes, deixa claro que apenas uma medida isolada não deve ser considerada como diagnóstico, a não ser em casos de hiperglicemia inequívoca,
ou seja, com valores muito altos ou quando mais de um parâmetro está alterado, né? Nos outros casos, o diagnóstico requer dois resultados de testes anormais, da mesma amostra ou em duas amostras separadas, ok? E aí, quando a gente fala dos fatores de risco, a crescente prevalência de diabetes em todo o mundo vem impulsionado por uma complexa interação de fatores. É uma doença multicausal, com multifatores de risco, como eu já tinha falado no início. Mas quais são os principais fatores de risco que a gente observa? Socioeconômicos, demográficos, ambientais, que são aqueles que a gente mais consegue modificar, e os fatores genéticos, né? Tá, eu coloquei alguns aqui, né? Histórico familiar de diabetes tipo 2, em parente de primeiro ou segundo grau, diabetes gestacional ou se aquele bebê nasceu com um bebê macrossômico, ou se a mãe teve um delivery, um parto com um bebê macrossômico, mesmo que ela não tenha sido diagnosticada com diabetes gestacional, idade maior ou igual a 45 anos, excesso de peso, também, não, às vezes, não só o excesso de peso, mas também deve ser avaliado o padrão dietético desse paciente, porque existem pacientes que não têm um IMC, que geralmente a medida mais disponível é o IMC, né? De obesidade, porém, ele tem padrão dietético rico em alimentos ultraprocessados, gorduras, e também, às vezes, tem uma. Você consegue perceber que esse paciente tem um elevado percentual de gordura, né? A etnia, como eu já tinha falado lá atrás, quando o paciente é hipertenso, paciente que tem um HDL menor que 35 ou um triglicérides ou maior, o triglicérides maior ou igual a 250, maior que 250. Quando o paciente tem um síndrome do ovário policístico, e um histórico de esteatose não alcoólica, alcantose nigrans, nunca consigo falar esse nome direito, que são as manchas escuras na pele com textura grossa e aveludada, que estava relacionada a grande quantidade de insulina, hiperinsulinemia, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo e contínuo de bebida alcoólica, ok? Qual que é o tratamento, né? Tratamento para diabetes tipo 2. Dieta, né? Que deve ser planejada individualmente, tanto a ADA como a Sociedade Brasileira de Diabetes falam muito nisso, mas pode ser muito benéfico o tratamentos em grupo e voltados para terapia comportamental, né? Para atividade física, aconselhamento comportamental são a primeira escolha. Depois, intervenções farmacológicas, sempre pensar no objetivo, né, centrado no cuidado integral do paciente. Então, a equipe multiprofissional é muito importante. Por exemplo, perda ponderal ou evitar o ganho de peso, minimizar a progressão da hiperglicemia, mudanças comportamentais visando o bem-estar e saúde do paciente, atenção às possíveis comorbidades e riscos de doenças cardiovasculares. E quando o paciente tem obesidade mórbida, avaliando os riscos e benefícios, também é considerado um tratamento a cirurgia metabólica bariátrica, tá? Estão todos os dados da ADA, da publicação de 2022. E aí, aqui nós temos algumas classificações de como escolher, né, a forma de tratamento, né? Então, dieta, atividade física e aconselhamento comportamental vão estar presentes em qualquer IMC, né? Mas a farmacoterapia só vai ser recomendado a partir do momento que eu tenho um IMC de sobrepeso de 27 a 29,9 ou maior do que 30. E a cirurgia metabólica apenas para aqueles obesos maior do que 30 ou, em alguns casos, no meu ponto de vista, se ela é maior que 30, mas tem comorbidades associadas, ou em IMC maiores a partir de 34,9 da cirurgia metabólica, para recomendação da cirurgia metabólica. E aí, quando a gente fala dos tratamentos, nós temos, né, uma das primeiras escolhas é a terapia nutricional. O que é a terapia nutricional? É uma das partes mais desafiadoras do tratamento do diabetes tipo 2.
com impacto decisivo na obtenção e na manutenção do controle glicêmico, tá? E a terapia nutricional, ela é um tratamento de escolha em todas as fases da doença. Esses dados estão contidos de maneira indireta em outras, na ADA, por exemplo, na Sociedade Brasileira da Braskem, mas está escrito exatamente assim na recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, que foi publicada em 2022, que é da terapia nutricional, voltada para a terapia nutricional em si. Então, quais são os objetivos dessa terapia nutricional? Primeiro, atender às necessidades nutricionais do paciente. Qual que é o meu objetivo? Às vezes o paciente ele está com sobrepeso, ele está obeso, preciso que ele tenha uma perda de peso, mas ele também está com carências nutricionais, isso tudo tem que ser avaliado, né? Aí, depois disso, depois que eu consigo esclarecer isso, eu preciso atingir metas glicêmicas, que vão ser estabelecidas de acordo com cada indivíduo. Obter um peso saudável, quando possível, talvez uma meta a longo prazo. Controle da pressão arterial e dos lipídios séricos, porque a gente viu que tá bem relacionado, tanto o paciente que tem pressão arterial e tem alteração dos lipídios tem maior chance de desenvolver diabetes, e os pacientes que têm diabetes geralmente têm mais chances de apresentar pressão alta com o longo do tempo e alteração dos lipídios séricos. Então, o plano de dieta terápica, ele tem que estar focado em todas essas questões, né? Atuando na prevenção das complicações micro e macrovasculares que estão associadas ao diabetes. Colocando o indivíduo no centro do cuidado, considerando sempre as preferências pessoais, a disposição, questão de recursos financeiros, por exemplo, disposição de se ele consegue produzir o próprio alimento, limitação de recursos físicos e financeiros do próprio paciente e até pessoais. E tomada de decisão conjunta com o paciente. Isso é muito importante, ok? Nada pode ser feito individualmente. Sugere-se uma equipe multidisciplinar focada em mudanças comportamental, tá? Então, precisa de uma mudança geral. A gente não fala em dieta, a gente fala em uma reeducação alimentar, uma mudança de estilo de vida, de maneira geral, focada na dieta e na atividade física. Alcançar e manter a perda de peso, e essa perda de peso, que tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes como a ADA, eles falam de perda de peso mínimo de 5% do peso corporal inicial, então essa seria uma meta inicial, né? Sendo que para idosos tem que de 5 a 7%, considerando os benefícios para os idosos, tá? Que uma alteração de peso de 5 a 7% pode ter. E aí eu tenho que pensar na sarcopenia, né, que é a perda de massa magra, né, atividade física que volte para resistência, para construir o músculo, né, desse paciente. O objetivo inicial, já que a perda de peso adicional pode aumentar os benefícios nos riscos cardiovasculares, então é por isso que tem que ser um objetivo inicial a perda de peso, tá? A ADA, ela orienta contatos contínuos. Qual que é a recomendação? Se eu consigo ter uma terapia nutricional individual, melhor ainda, né? Que seria recomendado pelo menos 16 sessões a cada 6 meses, né? Para esse paciente. Então, daria mais ou menos duas sessões a cada 2 a 3 sessões por cada mês, né? Com foco nas mudanças da dieta, atividade física e estratégias comportamentais para atingir um déficit energético de 500 a 700 quilocalorias por dia, né? Então, aqui, ela usa especificamente essa redução. Pego o habitual do paciente, pego o quanto que seria recomendado para ele e faço tem que gerar um déficit energético, tanto pela ingestão como pela atividade física, com gasto metabólico. Quando eu falo nas recomendações, as diretrizes de 2022 da terapia nutricional do pré-diabetes, diabetes mellitus tipo 2, ela vem trabalhando com algumas recomendações. Então, eu trouxe elas aqui, vou falar o mais rápido que eu conseguir, né?
pra gente, mas é importante que a gente tenha sempre em mente que essas são as recomendações básicas, tá bom? Primeira recomendação, em pessoas com pré-diabetes e sobrepeso ou obesidade, é recomendada a restrição calórica, né? Associada à prática de atividade física para perda de peso e redução do risco de desenvolver DM2. E aí, quando eu vou lá para a orientação da ADA, ela fala quanto que seria o ideal essa restrição, que seria de 500 a 750 quilocalorias por dia, ok? Outra recomendação que está relacionada a isso é que aí já é específico para paciente que já está diagnosticado com diabetes tipo 2, que apresentam sobrepeso ou obesidade, é recomendado perder no mínimo 5% do peso corporal inicial para melhora do controle glicêmico. Gente, na minha experiência profissional, eu tanto com paciente gestante com ganho de peso excessivo que desenvolveu o diabetes gestacional, como com paciente diabético tipo 2, a, a perda de peso é uma das medidas mais eficazes para controle glicêmico. É claro que a organização da dieta também, mas assim, é muito importante a perda de peso. E aí, na recomendação, deve ser feita uma intervenção intensiva na mudança do estilo de vida, que deve focar na dieta, mais estratégia de exercício físico para promover 7% de perda ponderal. E aí, esse aqui foi um artigo que foi publicado em 2009, que foi feito um grupo de pesquisa, e aí eles fizeram separação, foi uma corte, né? Eles fizeram um grupo que tiveram dieta mais atividade física para promover perda de 7% de peso, e o grupo de intervenção teve redução de 58%, né, do peso, né, e 58%, aliás, da progressão para diabetes tipo 2. Então, eles pegaram pacientes que eram pré-diabéticos, fizeram um grupo apenas com orientações gerais e outros com orientação de dieta, mas intervenções específicas de atividade física, com o objetivo de promover essa perda de peso. Os pacientes que tiveram essa redução de peso, eles apresentaram 58% de regressão, né, do diabetes e controle glicêmico. Então, por quê? Por que essa recomendação ela existe? Ela é uma recomendação bem estabelecida, porque uma perda de peso modesta, né, melhora o controle glicêmico e reduz a necessidade de uso de medicamentos, dos hipoglicemiantes, tá? E uma restrição energética dietética mais intensa pode substancialmente reduzir a hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada, ela está diretamente relacionada ao controle da glicemia ao longo do tempo, tá bom? E pode também melhorar a glicemia de jejum e promover remissão sustentada do diabetes por pelo menos 2 anos, tá? Então é muito importante. Pensando em tudo, tanto na qualidade de vida do paciente, dos gastos do paciente com a saúde dele e dos gastos de saúde pública, né? Tanto que é importante uma intervenção adequada. E aí, como que a gente deve fazer essa orientação? Programas de manutenção de peso para aqueles que atingem as metas de perda de peso, fora, né, as orientações que devem ser feitas daquelas 16 sessões que eu falei, de 6 meses, visando a perda de peso. Depois que ele perdeu peso, contato e suporte pelo menos mensal, com estratégias de automonitoramento. O paciente mesmo monitorar como está a dieta dele, como está o peso dele, né? Recomendar monitoramento contínuo de peso corporal semanal ou com mais frequência. O que a gente tem que tomar muito cuidado, deve ser individualizado, depende do perfil do paciente, a gente tem que ver como que isso vai gerar uma ansiedade ou não, então aqui vai caber da experiência do profissional e do contato e de ver como é a expectativa, como é a relação desse paciente com a balança, né? Intervenção dietética estruturada de curto prazo, de muito baixa calorias, alguns estudos investigaram isso, né?
podem ser prescritas, né? Mas assim, não existe uma evidência direta, né? Para alguns casos pode funcionar, para outros não. E podem ser prescritas para indivíduos cuidadosamente selecionados, por profissionais treinados e sobre estreito monitoramento, tá bom? Atividade regular de 200 a 300 minutos por semana deve ser incentivada para a perda de peso. Pacientes que apresentarem riscos concretos de desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo, com uma pressão arterial maior do que 120 por 80, né? Deve-se haver um controle rigoroso dietético além dessa perda ponderal, justamente para não evoluir para uma hipertensão, né? Porque é um grupo de risco. Aí, nesse caso, a ADA, ela sugere, né, que uma dieta DASH, que é uma dieta focada na ingestão de frutas, verduras e legumes, né, que inclui a redução de sódio e aumento da ingestão de potássio, que são protetor, o potássio é protetor para o coração, né, e limita a ingestão de álcool e aumenta a atividade física, deve ser orientada, né. Entre aqueles com alteração do perfil lipídico, então tem um paciente diabético que além de ser diabético, ele tem uma alteração do perfil lipídico, que eles consideram um triglicérides maior do que 150 ou um HDL menor do que 40 para homens ou 50 para mulheres. Além da dieta do DASH, pode ser utilizada também dieta do Mediterrâneo para uma orientação do paciente. Por quê? Porque a dieta do Mediterrâneo ela enfatiza a redução do consumo de gordura saturada e trans, que também é muito importante no caso do paciente diabético, né? E, além disso, o aumento do ômega 3, aumenta também a ingestão. A dieta do Mediterrâneo ela é rica em fibras viscosas, né? E a soja, né? Os estanóis vegetais, né? Que a gente fala. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Avaliar a função renal. Porque em alguns casos os pacientes podem ter já uma doença renal crônica em estados iniciais ou em estados mais avançados. Quando o paciente ele é diabético, a gente inicia uma intervenção dietética, a gente tem que tomar cuidado para avaliar, né, o médico que vai fazer essa investigação, né, mais próxima. Mas a gente tem que sempre olhar os exames e ter uma conversa com o médico para saber como que tá, né? Se existir uma doença renal crônica em estágio 3, a proteína ela deve ser limitada, deve ser mais ou menos 8 gramas por quilograma de peso por dia. A outra recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é que em pessoas com pré-diabetes o consumo de fibras deve ser de 25 a 30 gramas ao dia, né? Porque está associado a menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Não vou falar muito aqui desse estudo, mas é um estudo bem legal, coloquei a referência lá no fundo, quem puder ler, que ele vai justificar e vai explicar precisamente por que nós devemos se preocupar com a quantidade de fibras da população saudável, de adultos e crianças de maneira geral, mas especificamente dos diabetes, né? E não só da quantidade de fibras totais, mas também a distribuição entre fibras solúveis e insolúveis. Em adultos com DM2, também é recomendado, pode ter uma recomendação por quilocalorias consumidas, que seria mais ou menos 14 gramas para cada 1.000 quilocalorias consumidas por dia, né? Mas tem uma observação aqui, tem que ser um mínimo de 25 gramas por dia. Então, quando eu opto por fazer uma dieta de muito baixa caloria para aquele grupo que eu falei lá embaixo, que eu sei que é por um período limitado, mas eu preciso estar atenta à quantidade de fibra dessa dieta, tá bom? Para melhorar o controle glicêmico e atenuar a hiperglicemia pós-prandial. Então, aqui eu estou muito preocupada com aquela glicemia mais tardia, pós a alimentação, tá? A redução do consumo de bebidas contendo açúcares naturais ou adicionados. Então, ó, preste atenção no que eu tô falando aqui, né? O paciente fica assim, como assim? Muitas vezes.
Em alguns casos, quando o paciente tem um difícil controle glicêmico e também quando ele precisa perder peso, a gente tem que controlar os sucos, mesmo sucos naturais, ok? Então, a redução do consumo de bebidas contendo açúcares naturais, então os sucos estão dentro disso, ou os açúcares adicionados, pior ainda, né? Para mim, o paciente diabético não deve consumir. Claro que cada caso vai ser avaliado idealmente em cada contexto, né? Mas com açúcar de adição. Então, nesses casos, a gente usa preferencial para o controle glicêmico, dependendo do caso. A melhor orientação é retirar o açúcar. O paciente não conseguiu, a gente vai reduzir açúcar aos poucos. Não está conseguindo reduzir, aí a gente pode utilizar o adoçante. Ele vai ser individualizado de acordo com a adesão do paciente e do risco desse paciente, para a gente saber qual adoçante utilizar, né? É recomendada por estar associada ao maior risco de desenvolver DM2, tá? Então, indivíduos com DM ou risco de desenvolver DM2 devem minimizar o consumo de alimentos com adição de açúcar e devem substituir por escolhas alimentares mais saudáveis e ricas em nutrientes. E isso é um nível de evidência alto, tá bom? Indivíduos com DM ou risco de desenvolver DM devem ser aconselhados a substituir bebidas açucaradas, incluindo sucos de fruta natural, por água ou pela própria fruta, né? Fruta com casca, por exemplo, aumentar a quantidade de fruta, quanto sempre que eu puder consumir a fruta com casca e bagaço, melhor, né? Para controlar o melhor controle glicêmico, para manter o controle de peso, né? Quando eu falo em suco, eu tô falando aqui no aumento de calorias desnecessárias, né? E risco de doenças cardiovasculares e gordura no fígado. Por quê? Porque eu tô falando aqui da questão de aumentar triglicérides, também que esses pacientes já têm a tendência, né? E aí, se eu aumento triglicérides, eu também tenho maior chance de aumentar a quantidade de gordura hepática, ok? A Sociedade Brasileira de Diabetes ressalta como opinião de expertos que a ingestão de carboidratos deve priorizar alimentos ricos em fibras, né? Então, todas as orientações, elas estão casadas, elas estão uma dentro da outra, uma coisa puxando a outra, né? E minimamente processados. Pessoas com diabetes devem reduzir a ingestão de carboidratos refinados e açúcares adicionados, priorizando carboidratos de baixo índice glicêmico, vegetais, legumes, frutas, laticínios e grãos integrais, que está tudo um pouco dentro da dieta DASH, dentro da dieta do Mediterrâneo. Em adultos não gestantes com DM2, a redução de carboidratos totais pode ser considerada para melhorar no controle glicêmico. Bem claro, não gestantes. Então, tem que tomar cuidado com essa questão, porque muitos pacientes chegam achando, porque eles estão com diagnóstico de diabetes tipo 2, a melhor recomendação é uma dieta cetogênica. Cada caso deve ser avaliado e não é recomendado uma redução abrupta, menos, por exemplo, do que 130 gramas de carboidratos por dia, tá? A restrição de carboidratos para obtenção de melhoria do controle glicêmico em pacientes com DM2 é um tema controverso, ok? Queria deixar bem claro isso aqui. Então, para determinar o melhor padrão alimentar e permitir alcançar maior aderência ao longo prazo, a distribuição de carboidratos na dieta deve considerar a qualidade das fontes alimentares. Então, a qualidade das fontes alimentares, os valores e preferências pessoais e os objetivos da terapia nutricional. O termo low carb inclui dietas que ofertam desde 100 gramas até menos de 50 gramas de carboidratos por dia. E como eu falei, não é recomendado, na maioria dos casos, né, uma dieta com menos de 130 gramas de carboidratos por dia. As dietas muito pobres em carboidratos podem resultar em cetose e estão contraindicadas em gestantes e lactentes. Pacientes com doença renal crônica, pacientes usando inibidores de CGLT2, que é um medicamento, né? E pacientes com distúrbios alimentares devem evitar dietas cetogênicas. Pacientes em uso de insulina devem ser avaliados individualmente de acordo com o esquema utilizado, ok?
E aqui, né, essa recomendação da Sociedade Brasileira de 2019, ela fala bem direitinho da questão da distribuição de nutrientes, uma sugestão de como deve ser organizado, tá? Carboidratos deve ser de 45% a 60% do valor energético total do paciente. É possível usar padrões alimentares com menor taxa de carboidratos para DM2 de forma individualizada e acompanhada por um profissional especializado. Sacarose tem que ser no máximo de 5 a 10% do VET, né? Considerando as necessidades individuais de cada paciente e a mesma recomendação para a população saudável em geral. A frutose não é recomendada na adição aos alimentos, mas as frutas elas podem ser utilizadas, ok? E devem ser utilizadas, né? De maneira saudável e individualizada. A fibra alimentar deve ser de 14 gramas para cada 1.000 quilocalorias, de 14 a 20 gramas, né, cada 1.000 quilocalorias, sendo que o mínimo recomendado é de 25 gramas por dia, né? Gorduras totais, a gente tem que se preocupar com a quantidade, mas também com a distribuição, priorizando as polissaturadas, as monossaturadas, restringindo a gordura saturada e eliminando, se possível, a gordura trans, né? Então, limitar os saturados em até 10% e isentas de trans, de 20 a 30% da gordura total, proteína de 15 a 20%. Micronutrientes, pensar na recomendação da ingestão dietética nas DRIs, de acordo com cada indivíduo, né? O consumo de gorduras totais em adultos com DM2 deve ser entre 20 e 35 das calorias diárias. É recomendado priorizar a utilização de ácidos graxos mono e poliinsaturados em detrimento de gorduras saturadas, que deve ser menor do que 10%, né? Por estarem associadas a menor incidência de doenças cardiovasculares. Isso aqui é só uma parte que eu grifei e quis trazer aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vai falar de uma pesquisa que foi feita, né, com a dieta DASH. E a dieta DASH, ela enfatiza o consumo de frutas, legumes, laticínios semidesnatados, com baixo teor de gordura, né? Grãos integrais, nozes, e limita a gordura saturada, o colesterol, consumo de carne vermelha, porque geralmente também a carne vermelha está muito associada à gordura, né? A gordura saturada, e eliminação de gorduras processadas, doces, açúcares adicionados, limite, né, de sal e bebidas açucaradas. Revisões sistemáticas e meta-análises mostram que a dieta DASH foi associada à diminuição da incidência de doenças cardiovasculares em pacientes diabéticos e em populações saudáveis, doença cardíaca e acidente vascular cerebral, né? Então, pensando nisso, a dieta TASH, ela tem essa recomendação, né, de 20 a 35% de gorduras, e ela foca bastante na distribuição das gorduras. E aí, a gente, olhando também a recomendação da BRASP de 2020, ela fala que a qualidade da gordura consumida é mais importante que a quantidade total. Eles falam da questão da mono, né? O consumo da mono insaturada deve ser incentivado. Tanto pensando de melhorar, reduzir o índice glicêmico da dieta diária do paciente e melhorando a resistência à insulina. A saturada deve ser reduzida, sendo que deve ser ao total, deve ser menor do que 20% de origem de gorduras do VET, né? Limitada a 7% de saturadas, então a Braskem, ela coloca uma limitação maior, né? Antes era a Sociedade Brasileira e a ADA, eles colocam 10%, a Braskem já considera 7% das gorduras saturadas, menor do que 1% da trans, então ela contabiliza, né, quanto que deveria ser de trans, menor que 1%, menor do que 200 miligramas de colesterol. O colesterol também é colocado em foco aqui. E menor do que 20% de gordura monoinsaturada.
A utilização do índice glicêmico e da carga glicêmica para o melhor controle glicêmico em pessoas com DM2 pode ser considerada, tá? Quando os alimentos foram consumidos de forma isolada. Então, nessa nova publicação de 2022, a Sociedade Brasileira ela fala que pode ser utilizado, mas por não existir tantos estudos que comprovem, ela deve ser utilizada com cautela e considerando alguns alimentos individualizados. Pessoas com DM2 devem ser encorajadas a diminuir a ingestão de carboidratos refinados, açúcares adicionados, que já vai estar relacionado, né, ao índice glicêmico, e priorizar o uso de carboidratos de origem vegetal, legumes, leguminosas, frutas, laticínios e grãos integrais, o que favorece a redução do índice glicêmico das refeições. Em pessoas com DM2 e função renal preservada, é recomendado o consumo de proteínas entre 15% a 20% do valor energético total diário, podendo, então, essa recomendação, quando a gente fala em quilograma de peso corporal por dia, variar entre 1 a 1,5 gramas de proteínas por dia, ok? Que vai ser de 15% a 20% também. Essa evidência ela é nível C, classe 1, porque ela é baseada em opiniões de experts, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda o consumo de 1 a 1,5 gramas de proteínas por quilograma por dia, para promover balanço nitrogenado positivo, prevenção da sarcopenia, que é um grupo muito suscetível à sarcopenia, paciente diabético, né? Manutenção da massa muscular com benefícios no controle glicêmico e na saciedade, porque a proteína ela tem esse poder na saciedade também, ok? Além da adequação da quantidade de proteína consumida, é importante assegurar o consumo de proteínas ricas em aminoácidos essenciais, como por exemplo a leucina, que pode compensar a perda muscular, promover balanço positivo de proteína, né? E reduzir a sarcopenia nessa população, ok? Deve, então, ser individualizado, considerando os objetivos da terapia nutricional e a condição clínica do paciente. Para pacientes, quando eu falo de pacientes eutróficos não críticos, tá? Então, aqui eu tô falando de uma população de paciente pode estar hospitalizado, porém, ele não é um paciente considerado crítico. É recomendado, então, uma distribuição de energia mais ou menos de 25 a 35 quilocalorias por quilograma, quando eu falo da manutenção de peso desse paciente, né? E de 1 a 1,5 gramas de proteína por dia. Essa é a orientação também, ela é da Braskem, ok? Oferta calórica e a distribuição de macronutrientes da dieta devem ser ajustadas de forma a suprir as necessidades nutricionais, considerando o quadro clínico, as comorbidades, controle hidroeletrolítico, metabólico e glicêmico, o esquema de medicamentos e insulina também no paciente que não é um paciente considerado um paciente crítico. Na verdade, para mim, isso aqui eu tenho que considerar para todo e qualquer paciente, né? Quando eu falo de um paciente em terapia intensiva, tem que ter mais cuidado ainda com o controle hidroeletrolítico, metabólico e glicêmico. O consumo de álcool ele deve ser moderado, né? Muito relacionado à questão da hipoglicemia pós-consumo de bebida alcoólica, né? É recomendado não mais que uma dose por dia para mulheres ou 2 doses por dia para homens e deve ser cuidadosamente estabelecido para cada paciente, porque quando eu falo no consumo de bebida alcoólica, também tenho que pensar não só na hipoglicemia, mas também na lesão hepática, para casos de pacientes que consomem um pouco mais, e também pela caloria vazia. Então, se eu estou pensando numa perda de peso, que eu tenho que controlar a caloria do paciente, eu ainda vou liberar que ele consuma bebida alcoólica. Então, essa discussão ela tem que ser muito bem feita com o paciente, né? A ingestão de sódio ela deve ser menor do que 2.300 miligramas por dia para diabetes ou pré-diabéticos,
que seria mais ou menos 5,7 gramas de sal, né? Que é semelhante à nossa recomendação da população saudável, que hoje nós sabemos que o nosso consumo de sódio é muito maior do que isso, da população em geral. A utilização de fórmulas nutricionais especializadas para diabetes, os suplementos para pacientes diabéticos, né, oral ou interal, pode ser considerada como adjuvante para a melhora do controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2. E uma coisa que foi novidade para mim, assim, colocado no papel, apesar de muitas vezes a gente, em alguns pacientes, utilizar, né? É a primeira vez que eu vi referenciado, né, que o uso de suplementos nutricionais como substitutos parciais de refeições pode ser considerado como estratégia nutricional adjuvante para a redução de peso em pessoas com pré-diabetes e diabetes tipo 2 que estejam com sobrepeso ou obesidade, tá? Então, primeiro, o que deve ser considerado? A composição dos suplementos especializados, né? Que vai resultar, muitas vezes, né? Resulta em saciedade mais prolongada para esse paciente, né? Ajudando, então, na restrição, né, calórica, no menor aporte energético que esse paciente tem durante o dia e com isso ajudando na perda de peso, né? Por isso, o suplemento especializado deve ser usado longe das refeições principais também. Quando mesmo com aconselhamento nutricional a ingestão calórica for insuficiente, o suplemento oral poderá ser ofertado de 2 a 3 vezes ao dia. A utilização de suplemento nutricional oral é recomendada principalmente em pacientes com baixo peso, pacientes com risco nutricional, paciente que tem consumo insuficiente, além daqueles casos que também a gente consegue monitorar melhor, que o paciente refere melhor sua saciedade. Às vezes o paciente não tem como optar por uma refeição saudável, então tudo isso deve ser avaliado individualmente, ok? E aí vamos falar rapidamente então do suporte hospitalar, né? Que é uma parte muito importante da terapia nutricional. Entre pacientes hospitalizados, principais desfechos adversos relacionados em pacientes diabéticos é a hiperglicemia, quando tem uma hiperglicemia maior do que 140 miligramas por decilitro, ou a hipoglicemia, que existe 3 classificações: leve, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é quando tem alguma alteração mental, que é um grau mais grave, que a gente tem que se preocupar. Outra questão também é a variação da glicose. Então, quando a gente fala num paciente em terapia intensiva, por exemplo, a variação muito grande da glicemia também gera uma instabilidade nesse paciente, e isso é muito preocupante, igualmente preocupante. Todos os pacientes com DM ou hiperglicemia internados precisam realizar avaliação, né, da hemoglobina glicada, especialmente se não realizados nos 3 meses anteriores à internação. Então, isso é uma coisa que deve ser orientada e que nós, nutricionistas, temos que ficar de olho no atendimento desse paciente. A gente saber como que estava a hemoglobina glicada, que ela vai nos falar como que está essa glicemia antes desse paciente ser hospitalizado, né? Se ela estava muito alta ou não, né? Porque a hemoglobina glicada, ela fornece uma estimativa dos últimos 3 meses. A insulina será administrada também conforme o protocolo da equipe médica. E aí nós temos que discutir com essa equipe e estar a par de como a insulina está sendo administrada. E precisa permitir ajustes pré-definidos na dosagem de insulina com base nas flutuações glicêmicas. E é importante que o profissional nutricionista esteja ciente do que vai ser feito, né? E tenha uma capacidade de discutir com a equipe médica. A Braskem, em 2020, ela fala que, além disso, também, nós devemos considerar os medicamentos prescritos, estudar esses medicamentos, além dos hiperglicemiantes, além do uso da insulina, que podem estar alterando a glicemia, né? Por exemplo, o corticoide, que pode alterar, mudar o horário, né, que está sendo oferecido,
e orientada por profissional com conhecimento e experiência no tratamento do diabetes mellitus, ok? Qual é o alvo glicêmico, né, quando eu falo nesse paciente? O alvo glicêmico em pacientes hospitalizados em insulinoterapia deve ser iniciado pelo tratamento de hiperglicemia persistente, começando no limiar de 180 miligramas por decilitro. Então, esse é o inicial, o objetivo mais, digamos assim, mais inespecífico para todo e qualquer paciente, né? Depois que eu iniciei a terapia de insulina e esse paciente já está mais estabilizado, o objetivo deve se manter de 140 a 180. E é recomendado como faixa alvo de glicose para pacientes críticos e não críticos que estão hospitalizados, né? Então, de 140 a 180. Sugere-se que uma meta mais rigorosa, de 110 a 140, pode ser apropriado se alcançado sem hipoglicemia significativa. Ou quando eu falei lá naquela figura que eu mostrei das variações de glicose, tá? Que pode ser muito difícil de mensurar e de ter uma estabilidade nesse paciente, tá? Então, sugere-se uma meta mais rigorosa de 110 a 140, se alcançado sem hipoglicemia, se esse controle for alcançado sem uma hipoglicemia significativa e essas flutuações. Pacientes recebendo alimentação oral devem ter um monitoramento previamente a todas as refeições que for receber, né? Demais, o monitoramento glicêmico deve ser realizado mais ou menos a cada 4, 6 horas, ok? Pacientes que recebem infusões intravenosas de insulina necessitam de testes de glicose mais frequentes à beira do leito, né? Mais ou menos de 30 minutos a 2 horas, que vai depender de do protocolo de cada hospital. A terapia nutricional integral, ela deve ser implementada precocemente, quando eu falo no paciente que está hospitalizado, né? Mais ou menos de 24 a 48 horas da administração hospitalar em pacientes que têm o trato gastrointestinal funcionante e alimentação por via oral é contraindicada ou insuficiente por 3 a 7 dias. Então, eu já tenho que iniciar, a recomendação é essa, a terapia nutricional integral precoce, né, de 24 a 48 horas após a administração hospitalar, se eu tô com trato gastrointestinal funcionante, tem uma alimentação por via oral, ou ela está limitada, ou ela está contraindicada por 3 a 7 dias. Considera-se suficiente uma alimentação oral suficiente quando eu tenho mais ou menos um suporte de 70% da necessidade energética desse paciente, mesmo se eu necessite de uma utilização de suplemento oral, tá? Então, se eu tenho 70% ou mais, eu considero que essa ingestão ela está adequada, tá? A recomendação da Abraço. Avaliar a instituição de terapia nutricional natural mais precocemente também, assim que houver a internação, em pacientes de risco nutricional, mesmo que eles estejam conseguindo comer, que vai ser avaliada essa risco nutricional que a Brasper recomenda pelo SCREEN de 2002, né, o NRS, maior ou igual a 3, ou então naqueles pacientes que foram avaliados com desnutrição grave. E aí, eu tenho também, a Braskem, ela tem uma tabelinha, né, de meta calórica e proteica que deve ser recomendada, que vai variar, por exemplo, com a condição clínica. Se eu tenho um paciente hospitalizado com terapia nutricional ou com terapia nutricional domiciliar, eu tenho uma meta calórica mais ou menos de 25 a 35 quilocalorias por dia, dependendo do estado nutricional dele, né? E uma meta proteica de 1 a 1,5%. Se eu tenho um paciente crítico, se ele está numa fase aguda precoce, que é considerado mais ou menos de 1 a 3 dias, eu vou começar com 70% da estimativa do gasto energético total, que seria mais ou menos de 12 a 18 quilocalorias por quilograma de dia, e do primeiro a segundo dia, quando eu falo na proteína, eu vou iniciar com no máximo menor do que 0,7 gramas por quilograma por dia. No terceiro dia vai ser maior ou igual a 7 gramas, tá?
0,7 gramas por dia. Na fase aguda tardia, que é mais ou menos de 4 a 7 dias, eu vou estar de 80 a 100% do gasto energético total estimado, vou fazer a avaliação para chegar, né, a 100%, né, que seria de 20 a 25 quilogramas, e eu vou atingir um aporte energético de maior ou igual a 1,3 gramas, energético não, proteico, de 1,3 gramas por quilogramas por dia. Se eu tenho uma lesão renal aguda nesse paciente, eu tenho que restringir, né? Eu vou ter eu tenho um estresse aí alto, né? Eu vou trabalhar com 20 a 30 quilocalorias por quilograma por dia e vou trabalhar com 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma por dia. Pacientes obesos, eu vou fazer uma avaliação mais rigorosa, individual, e vou trabalhar com uma meta calórica de 60 a 70% do gasto energético total, tá? Se eu tenho paciente no IMC de 30 a 50, eu vou trabalhar com 11 a 14 quilocalorias por grama. E eu vou ter que sempre pensar em manter um balanço nitrogenado positivo. Aí, se eu falo no IMC de 30 a 50, eu vou pensar mais ou menos de 2 gramas de quilograma, 2 gramas de proteína por quilograma de peso ideal por dia, tá? Um IMC maior do que 50, eu vou trabalhar com 22 a 25 quilocalorias por quilograma de peso ideal por dia, ok? Quando eu falo no IMC de 30 a 50, eu trabalho com 11 a 14 quilocalorias por quilograma de peso atual. Já quando é maior do que 50, eu trabalho com peso ideal, de 22 a 25 quilocalorias por quilograma para peso ideal. Na proteína, tanto no IMC de 30 a 40, como maior que 40, eu vou trabalhar com peso ideal, 2 gramas por quilograma de peso ideal por dia, né? Ou IMC maior de 40, 2,5 gramas por quilograma de peso ideal por dia. Doença renal crônica não crítica, né? Eu vou trabalhar com 30 a 35 quilocalorias por quilograma por dia. 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilograma por dia, tá? No caso do paciente não está fazendo hemodiálise, eu vou trabalhar com uma restrição proteica de 0,8 gramas por quilogramas por dia. Enfim, essas foram todas as referências que eu utilizei para construir essa aula, tá? Da RU, da Sociedade Americana de Diabetes, o Manual de Terapia Nutricional no Pré-Diabetes e Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, e também as diretrizes da Braskem, né, para terapia nutricional do diabetes. Essas foram as principais, e aqui são alguns outros artigos, né, que eu considerei interessante, eu queria ter discutido melhor com vocês, mas eles estão todos dentro dessas principais referências e podem ser buscados na íntegra na internet. Obrigada.